Bom dia a todos, que a paz do Senhor possa estar em nossos corações, amém? Quem aqui está feliz? Amém, que coisa boa. Um dos momentos de mais alegria que eu sinto, irmãos, é em ter a oportunidade de estar aqui com a igreja, falando da palavra de Deus. Tenho certeza disso. E o que antecede esse momento é muito interessante, né, para quem vai pregar. Eu sempre creio que Deus é quem manda, né? Ele é quem me comanda, né? Eu estava até pensando que nesse trimestre eu não estava escalado. Louvado seja Deus. Quem iria pregar hoje seria o Wenderson, né? Nosso irmão lá, que congrega no Gereissati 1. Mas ele não pôde estar aqui, então Deus me enviou, eis-me aqui, amém? Vamos falar, comentar, meditar em cima da palavra de Deus. Sempre quando a gente vai preparar, né, uma mensagem, há quem pregue sem rascunho, né? A gente já estudou, não é aconselhável. E ontem eu vim entender por que Jesus, ele se saía perto dos discípulos e ia orar, né, sozinho, às vezes de madrugada. É porque eu fico pensando, né? Eu estava tentando fazer a mensagem e a Pérola, ontem ela estava acho que mais carente do que o normal, né? Queria estar toda hora perto de mim. Aí eu pensei, eu acho que quando Jesus chegava, os discípulos queriam estar toda hora perto dele, né? Não dava uma trégua para ele. Muito obrigado. Assim era a Pérola ontem, minha filha. Já já o papai fala com você. Só um instantinho, eu tive que trancar a porta do quarto para me preparar aqui essa mensagem, né? O rascunho dela, para a gente ser abençoado hoje, amém? O tema mensal, né, para quem gosta de anotar, é verdades importantes sobre a morte, né? E isso às vezes dá um bug no nosso cérebro quando a gente fala de morte, porque a gente é um assunto assim que a gente não quer falar muito, né? Parece que algo bloqueia. Não, vamos falar de outra coisa, né? Vamos pensar em outra coisa, na morte, né? Mas a Bíblia traz verdades fundamentais sobre a morte. E é importante que a gente aprenda para que venhamos a ressignificar isso em nossas mentes. Por quê? Porque dentro do nosso cérebro tem sinapses, neurônios com sinapses que eles se ligam. Imagina a sua mão, núcleo, e tem sinapses que elas vão se conectar. Isso vai formar nossas memórias sobre algum assunto. Então, se a gente falar de morte, existem partes físicas no seu cérebro, não estou falando nada espiritual, física, que está ligado na sua cabeça e na minha sobre o conceito de morte. E às vezes isso é algo ruim, por toda a história da sua vida, de pessoas morrendo, e sempre remeter isso a algo ruim. Então o cristão, ele tem que olhar a morte de uma forma diferente, ressignificando o conceito de morte. E a gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Mas o tema dessa mensagem é: após a morte resta somente o juízo, como está escrito aqui em Hebreus 9, 27. No capítulo 9 de Hebreus, o autor, ele começa fazendo meio que uma dissertação para provar que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e que bastava somente uma vez. Porque anteriormente, na lei de Moisés, a partir daquele momento, havia todo um ritual de sacrifícios que eram necessários ser feitos. E o sumo sacerdote fazia esse sacrifício uma vez por ano, em prol dele e do povo, para se apresentar diante de Deus. Então isso aconteceu durante milhares e milhares de anos. E quando chega em Jesus, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito e bastou apenas acontecer uma vez, de uma vez por todas. Se a gente pudesse exemplificar que tipo de pagamento é esse, vamos imaginar aqui, por exemplo, você que tem filho pequeno, né, que está no ensino fundamental.
todo mês você não tem que pagar lá a mensalidade? Sim, né? Quem estuda em escola particular, né? Todo mês tem que ir lá pagar. Aí imagina a diretora dizendo para você assim, ó, agora você vai pagar só uma taxa. E o seu filho vai estudar até o fim sem pagar mais nada. Só uma. Ou, igualmente, o seu carro, né? Todo ano não tem um imposto lá. Quem tem carro com menos de 15 anos de uso, qual é o imposto lá do carro? O IPV? Todo ano ali você não tem que pagar, sim? Sim? Ou você não paga? Paga imposto, quem paga esse imposto? Levanta a mão. Pronto, nos seus taxistas, né, tem algumas isenções. Mas imagina você, pronto, paga, agora você usa o carro tanto que quiser. Não vai mais pagar imposto. Então imagina para os judeus essa situação, mas todo ano não tem que fazer o sacrifício, né? Então Hebreus aqui no capítulo 9, ele vem falando que o sacrifício de Cristo é perfeito. Bastou uma vez lá na cruz. E a gente vai ver aqui os benefícios desse sacrifício. Entendido isso, a gente vai aqui para o versículo. Se a gente for olhar um pouco aí atrás do 27, no versículo 26, a gente vai ter a confirmação, e eu quero ler para vocês daquilo que eu acabei de falar aqui. Versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Com qual objetivo? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aí o autor ele vai entrar no versículo 27 e no versículo 28, falando algumas verdades que são imutáveis. E essas verdades, irmãos, é que o meu desejo é que nós possamos entendê-las e colocá-las em nosso coração e não deixar que nada no mundo, nenhuma ideia diferente dessa verdade aqui, venha a modificar o seu pensamento. Por quê? Porque o inimigo, uma das estratégias dele é minimizar as verdades. Ou, de uma forma sagaz, né? Ele acaba suavizando algumas coisas para tornar aquilo aceitável. Logo no início foi essa estratégia que ele usou com Eva. Ele chega para Eva e fala: não foi assim que Deus disse, comereis de toda a árvore? E ela fala, ele disse isso, mas disse que eu não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eu ia morrer. Aí o que é que Satanás fala para Eva? Certamente você não morrerá. Mas o que Deus tinha dito para ela? Que ela ia morrer. Eles iam morrer. Então vamos entender aqui o tempo da morte para eles. Deus disse que certamente eles iriam morrer. E aí a gente pode pensar tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Deus disse que eles iam morrer de imediato, instantaneamente. Comeu, morreu, como se fosse envenenado. Foi assim? Não. Mas eles iriam morrer, assim como aconteceu. A morte entrou no mundo por conta disso. Mas a estratégia de Satanás era dizer: você não vai morrer. Se fosse possível acrescentar, ele poderia dizer: você não vai morrer, mas ele omitiu, né? Imediatamente. Ele omitiu isso. Não era não uma certa verdade o que o inimigo estava falando para Eva? Ela morreu quando comeu? Não. Então é essa estratégia, irmãos, que o inimigo vem usando desde o princípio até hoje. Tornar algumas verdades, suavizando elas,
Não, mas espera aí, não é bem assim. Ó, irmão, cuidado com isso. A palavra é sim, sim, não, não. Ponto. Passou disso, é do inimigo. Isso é um princípio para a gente viver a nossa vida prática do cristianismo. Ah, mas espera aí, mas se o aborto for fruto de estupro e... Não, irmão, é assassinato. Ponto. Não tem meia conversa. Ah, mas é porque nasceu mulher e se identifica como um homem. Não. É contrário à natureza de Deus. Quer agir diferente, assuma a consequência. Ponto. Mas a palavra de Deus diz assim. Então, nós cristãos temos que estar armados com o entendimento, fingindo o entendimento com essas verdades, e não deixar que nada, nem você mesmo, se contraponha à verdade bíblica. Porque às vezes nós mesmos queremos, dialogar. Não, mas espera aí, será que se eu beber só um pouquinho aqui até não me embriagar, não é errado, Muita gente usa desses argumentos para estar, bebendo. Não, mas se eu dançar só um forrozinho aqui, não é nada demais, exercício físico, Talvez para você, para mim não. Eu já vivi no mundo, já dancei forró, usava isso de estratégia para conquistar mulheres, e para mim, isso não cola. Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu sei de onde eu vim. Ponto. É uma verdade minha, imutável. Se você quer assumir o risco, assuma. Eu tenho certeza que quem já bebeu um dia não quer nem saber de um copo de vinho, porque ele não quer correr o risco de voltar para a lama. Ele sabe de onde ele veio, e você sabe o que eu estou falando. Então essa é a estratégia do inimigo, irmão, querendo mudar as verdades de Deus, que nós temos que estar afiado. Mas não é, com facão, sendo ignorante e mandando todo mundo logo para o inferno, não. É em amor. Mas dentro de você, você não muda, porque a verdade de Deus é essa. Irmão, se você quer aprender a Bíblia, vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz. Em amor, Em amor, é assim. Mas dentro de você, você é um guerreiro, armado até o dente aqui. Não vou mudar, meu irmão. A verdade de Deus é ela que eu sigo. É essa postura do crente verdadeiro. Amém? Diante disso, irmão, qual é a primeira verdade que a gente entende aqui? Versículo 1: e assim como ao homem está determinado morrerem uma só vez. Nem gato, irmão, tem 7 vidas, Como a gente aprende nos desenhos. É só uma. E aí nós temos várias ideias no mundo que arrasta multidões, religiões que pregam que não é bem assim. Olha a estratégia que eu falei do inimigo, a sagacidade. Não é assim. Quando você morre, você vai ter que pagar os seus pecados, e você vai reencarnar como expiação, para você viver uma vida pagando o erro que você fez na sua vida passada. E aí você vai reencarnando, até pagar tudo e virar um ser de luz. Isso é o espiritismo, irmão. Se você for estudar isso, você vai ver que é assim. E está cheio de gente acreditando nisso. Por quê? Porque é só isso que eles pregam? Não, eles pregam boas obras. Paga o pecado fazendo boa obra. E aí quem pesca, me ajudem. A isca, É a isca para pegar as pessoas. Usam-se do nome de Deus. Se duvidar, eles fazem mais boas obras do que algumas pessoas que não estão bem na fé cristã verdadeira.
Então o ponto aqui é o entendimento de uma verdade que não pode ser mudada: a morte, uma só vez. E depois disso, o juízo de Deus, que também tentam suavizar. Morreu, vai para onde? Por purgatório. Que é isso, Márcio? É um lugar onde eles vão ficar vagando, penando, né? Ali, até também pagando seus pecados, até se arrependerem ali, uma segunda oportunidade, para depois ser salvos. Mentira de Satanás, estratégia do inimigo. E é incrível, irmãos, como esse é um conhecimento mundano do inimigo, que vem de gerações em gerações e gerações. Antigamente a gente podia dizer que não existia a palavra, que só era no latim, que ninguém tinha acesso, só eram os sacerdotes. Mas hoje, até no seu celular, se você falar ok, Google, abre Mateus 19, vai aparecer, não precisa nem digitar. A Bíblia está aí, a palavra está aí para todas as pessoas. Mas é mais fácil ouvir os outros do que você estudar a palavra de Deus. É juízo, irmão. Depois que você morrer, é julgamento. Não é de imediato, mas você já está no local dos mortos, aguardando somente o dia da volta de Jesus para o grande julgamento, na qual ele ressuscitará todos os que morreram com Cristo e sem Cristo, e aqueles que morreram com Cristo serão salvos. Os que morrerem sem Cristo serão condenados. É mesmo, Márcio, assim? É desse jeito. É uma verdade imutável. Não dá para mudar isso. Não dá para suavizar. Não tem meio termo. Seria bom, né? Mas não é assim, irmãos. É uma verdade que às vezes a gente... Mas será que é assim mesmo? Será que não tem jeito? Não tem. Está aqui, irmãos. 9:27. Ao homem está determinado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não há outra. Não adianta outra dimensão. Não dá o multiverso das coisas. Não acontece aqui, irmão. É julgamento. Eu tenho que viver minha vida, e é só uma vida que eu tenho, entendendo isso, rapaz. Depois que eu morrer é juízo. Eu com 18 anos, eu pensei sobre isso, irmãos. Se eu morrer agora, porque eu andava, né, me expondo, eu assistia jogo de futebol, que o jogador atleta, né, come bem, teoricamente, que a gente pensa, se exercita, né, faz tudo que o médico diz, e o cara novo, jovem, andando, de repente, pum, caiu no chão, morreu, cara. Tem uma frase popular, né? Quem de novo não morre, de velho não passa. Não adianta. Eu estava conversando com o avô da Priscila, eu acho que ele tem 86, né? Por aí, nessa casa. Ele está todo arrebentado, irmão. As costas aqui, as medulas já não tem muito, né? Os ligamentos tudo arrebentado. Ele anda com uma bengala e com um cabo de vassoura, tentando se equilibrar. Seu Alberto, você tem saudade de trabalhar no interior, na roça? Aí a lágrima desce, porque você sabe que não dá mais. Ele sabe, ele se reconhece que não dá mais para ele. Ele sabe que o tempo dele está chegando.
Porque às vezes quando a gente é muito jovem, né, você não pensa sobre a sua morte. E a gente mesmo fala, é tão novo, né, tá cheio de vida, né, cheio de coisa ainda para viver. Será, irmão? A gente não sabe. Às vezes é um descuido. O tio da Priscila, esses dias, ele foi atropelado, andando de moto. Foi fazer o que é certo, irmão. Sinal vermelho, o que é que se faz no sinal vermelho? Se eu perguntar à minha filha, ela sabe responder. Pare, né? Para. Ele parou para ser morto, irmão. Porque veio um inconsequente que estava doente do coração. Com certeza o médico deve ter dito, não pode beber, irmão. Não é não? Sim ou não? Ele não deve ter ouvido isso, não? Aí foi beber. Embriagado, atropelou o tio dela. Morte imediata. Sem chance. Ele tocava numa banda e o cara da banda falou, poxa, a gente estava cheio de planos. E agora? De repente nós estamos assim, né? Cheio de planos. E o problema não é ter planos, irmãos. Não é esse. É que tipo de planos são esses, sabe? Porque é incrível como a gente planeja toda a educação dos nossos filhos para que eles venham a ser bem-sucedidos na área profissional. Sim ou não? Eu nem tenho ideia se a gente pudesse assim contabilizar financeiramente quanto se gasta com uma criança até ela chegar 18 anos, que é a média, né, de trabalho. Quanto se gasta nesse período que a gente investe, né? Ensino primário, fundamental, médio, paga cursinho, vai para a faculdade. Se for medicina é 8 anos, né? 6 mais 2 e em média é 4, 5 anos para se formar. E às vezes você investe até no início da carreira para que ela decole sozinha e aprenda a voar. E na vida espiritual, irmão, será que a gente está menos pagando o material da escolinha para a criança estudar? A gente paga Netflix, né? A maioria, sei lá, 20, 30 reais por mês. Mas será que a gente paga uma mídia cristã? Porque tem desenhos cristãos para a criança assistir. Então às vezes a gente vai invertendo os valores do reino. É só uma vida que a gente tem. Então hoje, irmão, no seu coração, sabe? Planeje o espiritual na sua vida. Planos espirituais, meu irmão. Quando eu paro para pensar, qual foi a última vez que eu dei um estudo bíblico? Qual foi a última vez que eu sentei lá no meu vizinho e falei de Jesus para ele? Porque às vezes não é fácil, sabe? Quando eu sentei lá com o avô da Priscila, eu estava orando na minha cabeça, Senhor, como é que eu vou pregar para ele? Como é que eu vou começar falando o que para ele? Para mim poder falar, se Alberto, você sabia que se você aceitar Jesus no seu coração, irmão, mesmo que você morra, Ele vai te ressuscitar, que Jesus está lá preparando um lugar melhor do que aqui, que lá você não vai sentir dor. E a gente tem que planejar, irmão. Quando você planeja casar, você não tem que começar antes, não? Ou é na história, assim, eu tenho uma rede e uma cumbuca, bora? Bora? Esse tempo já passou, né? A mãe me fala que tinha a época dos tempos de casamento coletivo, né?
em que às vezes muita gente casava na hora ali, aproveitando uma oportunidade. Às vezes a pessoa nem se conhecia direito. Ei, tu quer casar comigo? Bora. Ia. Antes era assim. No mundo espiritual, irmão, é preciso planejamento. Você acha que quando Paulo ia fazer viagens era à toa? Ele não tinha que saber qual era o barco que ia para Roma, o horário. Tem que ter um planejamento da vida espiritual. Nós estamos tendo, amém. Qual é o nosso foco na vida espiritual? A gente, mais uma vez, a gente só vive uma vez. Não, eu estou esperando, mas se eu me aposentar, porque aí eu vou ter tempo, né? Vou ter recurso, vou ter isso, vou ter aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou começar a colocar em prática aqui os projetos que eu tenho na mente. Irmão, se você é crente aqui nesse lugar, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já botou no teu coração uma ideia para tu colocar em prática. Eu tenho certeza, então comece. Não espere, irmão. Não há o que esperar. Comece hoje. Mas às vezes a gente tem a ideia já do pronto, né? Não, eu penso assim, vai ser assim. Mas comece pequeno mesmo, sei lá, dê o primeiro passo. Nosso tempo está se esgotando. Nossas células estão morrendo todos os dias. Milhares de células morrem no nosso corpo. Só se vive uma vez. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmão? Quando a gente se for, o que é que as pessoas vão lembrar? Márcio era guerreiro, mano. Fez isso, trabalhou nos jovens. Sabe, qual o seu legado, irmão? A irmã anota ali, né, os visitantes. Aí o irmão perguntou, né? Que vem com a gente? Para que é esse nome aí? Eu brinquei, rapaz, esse nome aqui, ó, vai direto lá para o trono. Lá os anjos estão anotando. Deus está anotando tudo que você for fazer. É assim ou não? Hã? Deus sabe o que você está fazendo? Sim. Ele sabe o que você quer fazer? Sabe. Ele sabe também o que nós não estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. Só se vive uma vez. Não deixe para depois. Porque depois vem o quê? O juízo. Aí eu me lembro das 10 virgens em Mateus 25. Estava esperando o noivo, e o noivo tardou em vir, e elas dormiram. Mas 5 delas eram prudentes. Além de suas lâmpadas, tinham levado azeite a mais, e as outras não. Então gritou-se: eis que vem o noivo. E elas se acordaram, e as 5 perceberam que o azeite tinha acabado, e pediram às 5 prudentes: me dá um pouquinho do teu azeite, porque o meu está acabando. E as prudentes disseram: não podemos, senão vai acabar o nosso. Vá ao mercado, compre azeite e depois volte. Só que foi tarde, porque o noivo chegou, levou-as para as bodas e fechou a porta. E elas chegaram: Senhor, nós estamos te esperando, deixa a gente entrar. E Jesus disse: não vos conheço. Será que a gente consegue, irmão, pensar na nossa caminhada aqui agora, e na volta de Jesus, Jesus fechar a porta na nossa cara e dizer que não vos conheço? Como doloroso, irmão, será ouvir isso. E o meu desejo é que nós estejamos entre as noivas prudentes, entendendo que só se vive uma vez, e fazer da minha vida algo que venha a glorificar o nome de Deus.
É chegado o tempo, irmão, de nós demonstrarmos frutos. Não dá mais para ficarmos apenas como ouvintes da palavra. Jesus está às portas. Está na hora de frutificar. Está na hora de pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei, eu não tenho preparo, eu tenho medo. Irmão, vai do seu jeito sim, do que você sabe no momento, mas não se limite a aprender mais, para que você possa dar mais também. Se você aceitou a Jesus, é porque você teve um mínimo de entendimento. Então, no mínimo de entendimento, você fala. Rapaz, eu só sei que Jesus me curou, não foi assim? Que disseram outrora. Ele só sabia aquilo, irmão. Eu só sei que Jesus me deu paz. Eu só sei que Jesus, Ele é minha alegria completa. Eu só sei que nele eu posso descansar. Eu sei que a minha esperança está nele. Não é em governos, não é em trabalho, não é em saúde, não é na vida. E pregue, irmão. Esse é o momento. Porque chegará o versículo 28. E o versículo 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus virá, e para aqueles que o aguardam, será para a salvação, irmão. E aqui eu volto no início. A morte, ela é só o passaporte para a salvação, amém? Nós temos que entender isso. A morte para aqueles que aguardam a Jesus é para a salvação. Essa é uma verdade imutável. Se você está aguardando a Cristo, você será salvo. Isso é maravilhoso, irmão. Nós seremos salvos, salvos do juízo de Deus. Nós que temos senso de justiça, nós às vezes ficamos pensando: poxa, como existem pessoas que sequestram crianças para tirar órgãos? Como pode existir maldade nas pessoas que dilacera outras em 12 pedaços, né, Felipe? Como pode ter tanta maldade e não se vê o juízo imediato de Deus? Porque a misericórdia está no mundo. Mas imagina, irmão, a ira de Deus, quando chegar o grande dia, em que todas essas maldades do homem vai ter um acerto de conta. Aquele que invadiu a tua casa, aquele que te roubou, aquele que estuprou, aquele que assassinou, vai se acertar com Deus no grande dia. Aquele dia será o dia de justiça, de juízo. Mas para os que aguardam a Jesus é salvação. Amém? Saia daqui com essa verdade. E se você acha que ainda não está aguardando a Jesus, esse é o momento. Comece. Entregue a sua vida a Ele. Se derrame diante dEle, se coloque nos braços dEle e viva uma vida prudente, aguardando a volta dEle, e Ele te salvará. Eu creio nisso, amém? Que o nome de Deus seja glorificado.